Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso segundo episódio do podcast que a gente está falando sobre política, conversando com várias personalidades da política, empresários, enfim. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a gente mais uma vez. Meu nome é Ivan Paulo, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Hoje nós estamos aqui com o Fábio Zan, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Fábio Zan, super conhecido aqui em Ribeirão Preto, né? Empresário de sucesso aí, teve ramo de alimentação, né? Tive algumas peripécias. Tá certo. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre você, as ideias aí que vocês têm, que você tem, vamos debater um pouco aí, tá certo? Vamos que vamos. E falando também, apresentando para vocês, o Fábio é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, né? Sou. Um grande orgulho aqui de Ribeirão Preto. Nós estamos... A gente está precisando de alguém do Novo, do Partido Novo, lá em Brasília, nos representando. Com certeza vai dar muito certo aí, a gente vai ter esse orgulho. Precisamos aumentar aquela bancada de 8 que é excelente, que incomoda muita gente. Incomoda. Precisamos aumentar para conseguir melhorar ainda mais o quadro político em Brasília. O pessoal brinca lá que nós somos em 8, lá é 8 contra a rapa, né? Lá os 8 diferentes. Os 8 diferentes. É muito interessante, né, Fábio? Porque nós temos 8 de 513, né? É. Nós temos 8 deputados federais. E aí você vai no ranking dos políticos, são os 8 primeiros. Exatamente. São os 8 melhores, né? Os 10 primeiros, os 8 estão lá. Os 8 estão sempre... exato, eles estão sempre entre os 10 primeiros, né? É fantástico o trabalho do nosso pessoal. Tenho certeza que você vai chegar... conseguindo aí a sua candidatura, né? Você vai chegar e vai ser mais uma, tá entre esses primeiros aí. Se Deus quiser. Outro dia eu encontrei uma pessoa e falei, se Deus quiser eu vou ser eleito. Ele falou, quer dizer, era uma pessoa que eu nem conhecia, que estava ouvindo uma conversa paralela. Certo. E eu estava falando com um amigo e falei, se Deus quiser eu vou ser eleito. Aí ele intrometeu e falou assim, não, se Deus quiser não, se nós quisermos, nós eleitores. Eu falei, é verdade, você tem toda a razão. Eu falei assim, e nós queremos, nós vamos te ajudar a colocar lá. Já até votei em você antes. Eu falei, obrigado, hein? Pois é, não, bacana. Então é isso aí mesmo, cara. Até nesse sentido que eu ia te perguntar, né? Eu já quero votar em você, eu vou votar em você. E as pessoas também vão querer votar em você, o máximo de pessoas... que te conhecerem, porque eu tenho certeza que automaticamente te conhecendo vão querer dar o voto para você aí. O que a gente precisa é espaço para as pessoas ouvirem as nossas ideias. Pois né? Conta aí pra gente. Vamos falar primeiro sobre o Fábio Zan, né? Você é empresário aqui da cidade, foi empresário. Vamos lá. Primeiro, assim, essa palavra empresário, ela gera uma certa repulsa. Até vou aproveitar esse momento para te, assim... Eu tenho ouvido alguns comentários sobre o Partido Novo ser um partido de empresários, como se fosse uma coisa pejorativa, negativa. Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil, do descobrimento do Brasil, da colonização do Brasil, que foi feita uma colonização por exploração. Então, a ideia dos colonizadores do Brasil era vir aqui, explorar a mão de obra, explorar a terra, explorar as riquezas e levar para a Europa. Então, não foi uma colonização de desenvolvimento, simplesmente de exploração. Aí já aparece a palavra exploração. Isso vem sendo carregado ao longo dos anos na cultura das pessoas que são funcionários, que são empregados de empresas, que são exploradas. Então, você ter uma empresa que seja com 1, com 2, com 10, com 1000 funcionários, você é chamado de empresário. Torna uma coisa que você está explorando aquela pessoa para se beneficiar. E não é verdade. Na verdade, o que a pessoa está fazendo é assumindo riscos, dando emprego, alimentando famílias, colocando o seu patrimônio em risco. Isso é papel do empreendedor. O emprego só existe porque tem pessoas com esse intuito de crescer na vida, de formar uma empresa, de construir uma coisa do zero, transformar um sonho em realidade. E essa realidade gera emprego, gera renda, põe comida na mesa das pessoas. Então a gente precisa parar com essa narrativa de que o Partido Novo é de empresários. Ótimo que seja, porque o empresário está ali para dar um emprego, para acabar com o desemprego,
para colocar dinheiro na mão das pessoas para elas comprarem comida, realizarem seus sonhos. É o emprego que faz isso, não é o governo. O governo não gera riqueza, o governo não gera emprego, a não ser os empregos públicos através de concurso, mas isso é para o serviço público. Então a gente está aqui querendo acabar com o desemprego, acabar com a miséria, fomentando que essas pessoas empreendedoras realmente assumam riscos. Então a gente precisa desenvolver um ambiente de negócios mais favorável para essas pessoas, para que tenhamos muitos empregos ao longo dos próximos anos. E tem que ter uma visão de longo prazo, não para a próxima eleição. Pois é, o emprego vem do empreendedor mesmo, né? Você tá mais do que correto. E a pauta nossa é defender o empreendedorismo, é deixar com que as pessoas pensem como fazer das suas vidas, queiram trabalhar, o empreendedor vai lá, descobre o que ele gosta, assume os riscos, como você falou, e aí ele consegue contratar pessoas, essa pessoa vai receber o seu dinheiro, vai entender o que fazer com o seu dinheiro, e essa é a ideia de menos governo e mais aí as pessoas trabalhando e cuidando das suas próprias vidas, né? Essa que é o raciocínio do Partido Novo. É isso, a gente precisa acabar com algumas crenças que colocam o empresário como um vilão. E, na verdade, não é isso, né? Os empregos só existem porque existem empreendedores que assumem riscos. A gente precisa começar a favorecer essas pessoas. Consequentemente, os empregos vão aparecer. Hoje, a maior reclamação do brasileiro é o desemprego. Exato. Então, depois da pandemia, fecharam vários comércios, mais de 300 mil empresas fecharam, pequenas empresas, que sejam até empresas individuais, fecharam, porque não tiveram mercado, não tiveram um ambiente favorável para se manterem abertas. Então são desempregados, pessoas que haviam conquistado uma maneira de ter uma renda e perderam isso ao longo dos últimos 2 anos da pandemia, principalmente. Então, o que a gente precisa é ter gente lá em Brasília, porque é lá que são tomadas as decisões, para que esse ambiente seja favorável. Porque a gente tem um país mais simples, tributariamente falando, para facilitar a vida das pessoas, para abrir uma empresa com mais facilidade, para fechar uma empresa com mais facilidade, sem que haja muito governo atrapalhando, muita burocracia emperrando as pessoas de empreenderem. Exato. É uma série de autorizações que se precisa, né? Dependendo do teu ramo de atividade. E se você for lá para a ponta mesmo, tentar entender, são aprovações desnecessárias, são situações que estão ali mesmo, retrógradas, de anos e anos atrás, que alguém pensou que precisava daquilo. Se você for olhar hoje com as tecnologias que se tem, não precisa mais daquilo, né? Então a gente tem vários exemplos aí, inclusive do pessoal já do Partido Novo, propondo situações, né, para desburocratização. O Sérgio, né, que é o nosso deputado estadual, Sim. Ele propôs aquela situação dos queijos lá, né, o pessoal que trabalha com queijos ali na região de Taubaté, Vale do Paraíba e tal. Era uma situação bem simples que estava atrapalhando o trabalho deles, né, mas foi só chegar alguém lá, entender o que estava acontecendo, propor uma situação e foi resolvido bem rápido, né? Exato. Às vezes falta vontade política, né? Pois é, falta vontade política. E nesse sentido é que a gente precisa se colocar à frente, né? Exato. Então, por que você vai para a política? Por que você não resolve? Cara, porque ali eu consigo ajudar a resolver bastante coisa, né? Então, tem quem ter essa veia para a política, quem tem não, tem as pessoas que não têm, e tudo bem, vamos trabalhar mais. Se eu me sinto com essa veia para a política, eu tenho mais é que ir para lá, porque se nós temos políticos ruins hoje, eu quero ir lá e ser um político bom. Por isso que eu estou no Partido Novo, por isso que eu já entro num processo seletivo antes de eu ser candidato. Eu não posso ser candidato de qualquer jeito, né? Não é o mendigo lá que teve um problema lá com a moça que já entra como candidato. Não, aqui não tem isso. Você precisa ser ficha limpa, você precisa passar por um processo seletivo que você passou. Também né? Passei. A gente precisa assinar uns documentos que nós somos favoráveis e que nós concordamos que ao chegar em um cargo de mandatário, a gente não vai aceitar aqueles tipos de privilégios que estão ali, né? Tudo mais. Isso é muito interessante, né? Essa parte de ser político, né? É uma coisa muito bacana também, né? Sim. Você falou que eu fui empresário. Na verdade, eu tive algumas empresas, algumas voltadas para o ramo alimentício,
E eu senti na pele, eu fui empreendedor por mais de 30 anos, e eu sentia na pele assim, a dificuldade de se manter um negócio aberto. Eu tinha várias famílias que dependiam do meu negócio, e a dificuldade da falta de planejamento que a gente tem por ter um país com uma instabilidade constante, que varia de acordo com uma decisão tomada lá numa cadeira, numa canetada, prejudica a gente aqui, a economia cai. Então, a gente precisa ter um país com um ambiente favorável, com um ambiente tranquilo, a gente precisa de segurança para planejar, a gente precisa fazer planejamentos de longo prazo, para saber onde a gente quer estar daqui 5, 10 anos. Isso, para o pequeno empreendedor, é muito importante. A gente não simplesmente pode querer vender o almoço para comprar a janta. É o que acontece aqui, é o imediatismo. A gente precisa parar com isso, a gente precisa ter gente que tenha uma visão de longo prazo. E aí, pensando, assim como a gente ficou indignado por muito tempo com a política e saiu da indignação e foi para a ação, para se colocar à disposição para mudar essa política, foi o que eu decidi. Eu sentia dificuldade empreendendo, eu falei, eu preciso de estar do outro lado para melhorar esse ambiente, para que os que vêm atrás de mim não sofram tanto. Que gerem bastante emprego. Certo. Porque eu vou repetir, emprego é o que vai dar dignidade para as pessoas. É o que vai desenvolver, gente. É o que vai. País que não investe em empreendedor, que gera o emprego, está fadado ao fracasso. É isso aí, não, maravilha, mestre. Nesse aspecto todo, você estava dizendo, né, que a gente tem os políticos, enfim, não são bons políticos e estão lá muito para se utilizar da máquina pública, né, e tal. A gente tem, falando agora no ponto federal, né, que é o seu projeto de candidatura, né, pré-candidato a deputado federal, você hoje, e lá a gente fala muito sobre o teto de gastos, né? Ouve-se falar muito sobre o teto de gastos, né? Então ali a gente tem que... Esse é um entendimento de que a gente não pode gastar tanto, a gente não pode gastar mais do que arrecada, né? Então a gente, tanto no federal como na parte estadual, a gente precisa entender essa questão dos gastos, né? Essa parte do teto de gastos é uma coisa que te incomoda bastante também, né? Sim, a gente tem ouvido alguns pré-candidatos a presidente falando que vão acabar com o teto de gastos. Na verdade, isso é uma irresponsabilidade fiscal que vai levar, se isso se concretizar, vai levar o país à bancarrota. Mais uma vez. Nós vamos perder mais uma década. Há quantos anos a gente ouve falar que o Brasil é o país do futuro? Só que esse futuro nunca chega. E a gente precisa aprender que eleição é uma coisa séria. Eleição a gente transfere para as pessoas que vão estar lá em Brasília, aqui na Câmara de Ribeirão, na Assembleia Legislativa em São Paulo. É lá que vão ser tomadas as decisões que vão mudar as nossas vidas. Então a gente precisa dar mais valor ao voto. O voto é o seu momento de crença em alguém ou de repúdio. Então a gente tem que votar em alguém que a gente acredita, não votar contra alguém. A gente precisa, primeiro turno, para candidaturas majoritárias, em quem a gente confia. A gente acaba caindo numa armadilha que a gente sempre acaba votando no menos pior. Então a gente tem várias opções. A gente, quando vai comprar qualquer coisa na internet, você pesquisa. Você pesquisa o preço, você pesquisa as qualidades, as dimensões. Político é a mesma coisa. Entra na internet, pesquisa as pessoas que estão ali candidatas, pesquisa o passado da pessoa, pesquisa a proposta da pessoa. E se essa pessoa está defendendo que o governo tem que ter uma responsabilidade fiscal, ela merece crédito. Porque se a gente colocar gente lá que já está falando que vai acabar com o teto de gastos, existe uma regra no orçamento público, que é a regra de ouro. Há uns anos foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca o político que infringiu essa lei como culpado, como infrator, pune ele, né? Como uma punição. Só que aí acaba sendo o ficha suja por um problema administrativo. Só que lá acaba sendo tudo colocado em pratos limpos, né? Começa a passar pano e acaba ninguém sendo punido. Só que a punição vem para nós cidadãos,
que vamos ter que pagar essa conta que vão deixar para nós. Então, a lei de responsabilidade fiscal tem que ser levada a sério e tem que ser aprimorada. As pessoas que têm a caneta na mão para gastar o dinheiro, para contratar empréstimos, têm que ter responsabilidade, porque esse dinheiro que está sendo contratado, ele tem que ser convertido em serviços públicos que vão satisfazer as necessidades dos cidadãos, e não simplesmente as necessidades dos políticos que estão lá. Não, fantástico isso. E a gente tem que... Essa questão dos gastos, né, esses valores que a gente tem, o pessoal rasga muito o dinheiro público hoje em dia, né? Então, nós temos dinheiro desperdiçado em obras, por incompetência, né, ou por assuntos de corrupção que a gente já costuma ouvir aos montes, né? E a gente tem também a questão dos privilégios, né? Sim. Então, escorre muito dinheiro nesse país por conta de privilégio. Então, nós temos no judiciário, nós temos juízes ganhando absurdos, né? Falando no federal, falando aqui também no Ministério Público do Estado de São Paulo, enfim, juízes do Estado de São Paulo. A gente tem que olhar para isso também, né? E o próprio político. O político, ele tem essa má fama também porque ele é acostumado a querer encher o bolso de dinheiro público, né? Ele torna aquilo legal, mesmo sendo imoral, ele torna aquilo legal e se utiliza disso, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o deputado estadual, ele tem lá R$3.000, ele tem um carro com motorista à disposição dele, além disso ele tem mais R$3.000 que ele pode alugar um outro carro. Por mês, né? R$3.000 por mês. E né? Quem aprovou isso? Quem aprovou isso? Foi os próprios deputados, legislaram em causa própria. Exato. Né? Lá na Câmara Federal, onde você vai trabalhar aí, se Deus quiser, o ano que vem, também tem muito disso, né? Sim, tem vários privilégios ali à solta e tal. E o pessoal do Partido Novo não aceita, né? A gente, você, eu e todos os pré-candidatos aprovados no processo seletivo, assinamos um compromisso com o partido. Exato. E está registrado isso. A gente se compromete, caso eleito, a usar no máximo 50% do número de assessores que são oferecidos para os deputados, tanto estadual quanto federal. Isso. A gente não aceita os privilégios, auxílio moradia, auxílio paletó, taxa, dinheiro para correio, plano de saúde. A gente não aceita nada disso porque a gente acha que o salário que é pago a um deputado já é suficiente e não precisa dessas benesses que são oferecidas. Aproveitando também esse assunto, o Partido Novo é criticado por ser contra o funcionário público, o que também não é verdade. O Partido Novo, deputado federal, estadual, é um funcionário público. O que a gente é contra são os privilégios. O que a gente é contra são os supersalários. Isso a gente é contra. A gente não quer que tenha privilégio para funcionário público. A gente quer que todos sigam a mesma regra. E como que isso aconteceu? Eu vou contar um caso particular que eu acho que vai refletir em muita gente, talvez alguém vai se identificar. Quando eu tinha 18 anos, eu havia acabado de voltar dos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Bacana. E cheguei um dia em casa e gostava de política, né? Então eu queria as ideias, o que eu vivi nos Estados Unidos, eu queria transformar, trazer para cá, trazer para o Brasil. Aí um belo dia aí comecei a conversar com algumas pessoas, tal, e cheguei em casa um dia, fui para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, falei assim: tem uma novidade para vocês. Ah, qual que é? Eu vou ser candidato a vereador. Ivan, meu pai queria me matar. Juro por Deus. Ele bateu na mesa, falou: filho meu, não vai para a política nunca, não quero gente corrupta em casa. Você vê, é a mentalidade que se tem há anos. Se eu não tenho apoio em casa, apoio familiar, eu não vou para frente. Foi o que eu fiz lá atrás. Recuei da minha ideia de ser vereador, abandonei a ideia e fui usar o meu outro lado, que é o sanguinho árabe, fui empreender, fui virar comerciante, pequeno comerciante, fui me virar. Se desenvolveu nisso. Os anos se passaram, apareceu uma outra oportunidade para eu voltar para político, cenário político, e estou aí agora. Mas eu acredito assim, como eu, bem intencionado, com formação familiar, que eu acredito que seja correta, me afastei da política lá atrás, é o sonho do político mal intencionado.
Então, se os bem-intencionados se afastam, os mal-intencionados dominam. Política não aceita vácuo. O espaço está lá, ele vai ser ocupado por alguém. Se eu me retiro, você se retira, pessoas boas se retiram, quem chega lá não tem fiscalização, não tem quem fale contra, não tem quem discorde de você, essas benesses são aprovadas. Então, foi assim ao longo dos anos. Então, hoje, o que a gente está tentando fazer é recuperar um espaço, um tempo que a gente perdeu ao longo de décadas, de 30, 40 anos, de pessoas que estão lá na política para satisfazer os seus próprios interesses. Ozan, falando na questão de gasto público, né? A gente sabe, quanto mais você gasta, mais você precisa arrecadar para cobrir aqueles gastos, né? A gente do Partido Novo, nós do Partido Novo, a gente tem uma ideia de redução de custo do Estado e isso, consequentemente, vai nos ajudar a resolver ou melhor, a baixar os impostos significativamente, né? Então, hoje no Brasil eu vejo dois problemas tratando no federal e dentro de âmbito estadual também, que é o valor dos impostos. A gente paga um valor alto por imposto, né? Nem vou falar do que a gente recebe de volta, tá? Exato. Só vamos falar que é alto, tá? E esse valor é alto por conta dos nossos gastos que são elevados, né? E a gente tem também a carga tributária toda, ela é muito complexa, né? Então a gente pega o empresário, falando novamente no empresário, que a gente está preocupado bastante com emprego, né? Com gerar emprego. Então, o empresário ele também tem essa complexidade da carga tributária, né? Sim. Essa questão bate muito no federal também, né? Sim. O partido também recebe críticas com uma narrativa também que não é correta, que é bom a gente aproveitar e quebrar essa narrativa que a gente quer privatizar tudo. Na verdade, o que a gente quer é que o Estado tenha foco. Porque o Estado não tem que entregar correspondência na tua casa. O Estado não tem que fabricar camisinha. O Estado tem que te dar educação, tem que te dar saúde, tem que cuidar da sua saúde e tem que te dar segurança. O que tem acontecido ao longo dos anos? Como eu havia dito anteriormente, a gente boa se afastou da política. E quem ficou tomando conta da política começou a usar o próprio Estado para satisfazer e para pagar os seus favores políticos. E isso as empresas estatais foram aparecendo, foram crescendo, os cargos de confiança, pessoas não técnicas em lugares que nós não sabemos absolutamente nada do que estão fazendo lá, mas tem altos salários. Então, essa estrutura ineficiente que a gente é contra. Só que o que mantém essa estrutura ineficiente, que é enorme? São os tributos, são os impostos. Se ela dá prejuízo, alguém tem que cobrir aquilo lá. Quem cobre? O nosso tributo, o nosso imposto, que a gente paga comprando um produto. Às vezes a gente nem sabe que está. Agora tem campanhas, né, que falam quanto você está pagando em cada produto de vários impostos, impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais. Tudo isso é para manter a estrutura inchada. O que nós do Partido Novo defendemos é que o Estado seja enxuto, a máquina estatal seja enxuta e ela consiga oferecer serviços com qualidade, principalmente em educação, saúde e segurança. Essa é a nossa luta maior. Os tributos têm que se transformar em serviços de qualidade para o cidadão. A gente paga IPVA, paga um monte de coisa que é caríssimo, IPTU, para cidades, vários impostos municipais, estaduais e federais, e não tem o serviço em troca. O que nos deixa nervosos, irritados, quando pagamos impostos, é que a gente não vê o retorno. É diferente de países onde há uma responsabilidade do Estado em retornar um serviço de qualidade que nós não vemos no Brasil. O Brasil é um tamanho enorme, de continental, sim, é difícil a gente querer administrar centralizado em Brasília todos os estados. Então a gente precisava também descentralizar. Cada estado, cada município sabe a sua real necessidade. Então o dinheiro que é arrecadado no município deveria ficar mais no município. Perfeito. Não ir para Brasília e depois voltar. A gente precisa administrar localmente. Então, se a gente tem que ser o melhor do bairro, o melhor da rua, o melhor do bairro, o melhor da região, o melhor da cidade, tem que começar pequeno. Então, os impostos têm que manter um Estado enxuto,
que nos retorne serviços de qualidade. Você tocou num ponto muito interessante, que é a distribuição desses impostos também pelo país, né? O Estado de São Paulo, ele arrecada um valor e impostos federais, e esse dinheiro, obviamente, ele vai para Brasília e Brasília redistribui. Não de volta para São Paulo. Brasília devolve menos de 10% para o Estado de São Paulo de tudo que ele arrecada. Por isso que é chamada a locomotiva do país, né? Por isso que é chamada locomotiva do país. Ele sustenta outros estados. A gente tem, claro, ideia de que outros estados são mais pobres e isso precisa ser, de alguma forma, ajudado. Mas esse dinheiro está empobrecendo, essa forma como é feita está empobrecendo o estado de São Paulo. Sim. A gente precisa rever isso imediatamente. Já foi falado isso na última eleição estadual, nós voltamos a falar agora, só que tem que pôr o dedo na ferida dessa vez. Precisa. A gente precisa bater forte nisso. Isso é um ponto que o nosso pré-candidato a governador, o Vinícius Poit, bate muito. Sim. Vinícius Poit, em sendo governador do estado de São Paulo, essa realidade ela vai mudar, com certeza. Vai mudar. Eu acredito que, concordo com você, que existem estados que dependem um pouco mais de uma certa ajuda federal para se manterem. São coisas que precisam ser revistas também. Investimentos nesses estados que atraiam empresas com algum benefício, que vão pagar menos impostos, mas que vão gerar emprego nesses estados. Uhum. Que as pessoas não precisem migrar para o estado de São Paulo para conseguir emprego, que é o que acontece. Se elas não têm a oportunidade perto da sua casa, da sua família, a gente acaba desfazendo uma base familiar, essas pessoas vêm tentar a sorte aqui no estado de São Paulo principalmente, e conseguem um emprego, ganham um dinheirinho, logo voltam para a família, porque a base da sociedade é a família. O que a gente precisa valorizar também é a família. E essa falta de oportunidade de emprego perto da sua residência, perto da sua família, em estados menos favorecidos, Exato. Atrapalha. A pessoa vem e depois logo quer voltar. Então a gente precisa olhar com mais carinho para todos esses estados mais carentes, para que a gente leve empresas que gerem empregos, que gerem renda, que as pessoas fiquem nos seus estados. Porque essa migração de estado para estado, tudo bem, vamos tentar uma oportunidade diferente, mas não essa massa de nordestinos, não tem nada contra o nordestino, mas eu acho que são sofridos de virem de lá para cá para tentarem alguma coisa e o estado está ausente lá. Não favorecendo, não chamando, não facilitando empresas para se estabelecerem lá. Que seja um município, abrindo mão de algum imposto municipal, que seja o estado, mas as empresas têm que ir para lá, o país é enorme. A oportunidade é enorme, a gente é o celeiro do mundo, fabricando alimento para a maioria da população do mundo. Exato. A gente precisa manter essas pessoas perto das suas famílias. Dentro da linha de impostos ainda, o que a gente ouve falar muito e que não foi colocado por o governo na parte federal e aqui no estado de São Paulo foi mal feito. A gente sempre fala das reformas, né? E a gente tem a reforma administrativa e a reforma tributária. No meu entendimento, as duas têm que andar juntas. Primeiro vem a administrativa, porque a reforma administrativa é onde a gente vai conseguir reduzir o custo do país. Certo. Ou do Estado, a reforma administrativa feita no Estado, né? Uhum. Aí sim, a gente entendendo que o custo abaixou, a gente vem com uma reforma tributária e entende quanto de tributo que a gente pode abaixar, né? Quanto de arrecadação de tributos que a gente consegue abaixar numa reforma tributária e aí fazer ela com a qualidade de diminuir os tributos e desburocratizar. Aí sim, desburocratizar ela também. Nesse sentido, eu queria entender a sua posição no federal, mas só te falando que no ano passado, em plena pandemia, nós fizemos uma reforma administrativa, o último governo aqui no estado, que eles aumentaram o imposto em plena pandemia para os comerciantes, para quem estava fechado. Aumentou-se o imposto em plena pandemia. E eu vou te falar, desculpa te cortar, eu vou te falar, com voto favorável de deputado estadual aqui de Ribeirão Preto. Isso as pessoas precisam entender. O Novo votou contra. Mas deputado estadual, que é baseado em Ribeirão Preto, votou a favor desse absurdo. E é bom que as pessoas saibam, na hora de votar, quais foram os posicionamentos em momentos críticos da nossa vida. Exato. Pessoas que deram privilégios para governos, para governantes, para se encherem de dinheiro, de tributos, numa situação que nós estamos passando por dificuldade. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas tiveram dificuldade de pagar o imposto do carro, mas o imposto do carro aumentou. Aumentou.
na pandemia. É um absurdo. Exato. Você vê que os políticos que estão lá não têm o cidadão como o principal foco para ele satisfazer as necessidades. São as suas necessidades, são as necessidades do partido político. Falando em reforma administrativa e reforma tributária, eu acho que elas estão bem ligadas uma à outra. Tem uma frase do Ives Gandra Martins, que eu gosto bastante, que em determinado momento ele falou que a quantidade de tributos sendo grande, a quantidade numérica, maior a facilidade de se ter corrupção. Porque quando se tem muito dinheiro, é fácil desviar. Se você tem pouco dinheiro, esse dinheiro tem que ir para algum tem que pagar alguma serviço. Conta, né? Tem que aparecer. Só que quando você arrecada muito, esse dinheiro fica disperso. Aí, com certeza, ele vai para a corrupção, ele vai para o desvio. É o que a gente precisa, diminuir a máquina estatal, diminuir a arrecadação da tributação, porque a gente vai ter uma máquina menor e aí o serviço vai aparecer. Eu concordo plenamente com ele e vou defender isso em Brasília. Não, e isso é muito legal. Eu tenho amigos, né? A gente, enfim, os amigos fazem muito parte das conversas nossas e os amigos sempre falam, tudo bem, Ivan, isso é bacana que vocês queiram e tudo mais, só que como que um governo vai conseguir fazer isso se ele não fizer algum acordo com o legislativo? Como que ele vai abaixar esses custos se ele não fizer algum acordo com... E o legislativo que está lá vai sempre querer tirar uma lasca desses valores e tudo mais, né? E aí são dois pontos, principalmente, primeiro ponto, vota direito, então, no seu deputado, tá? Para depois não vir reclamar disso. Esse é um primeiro ponto. Exato. Uma segunda situação, que aí eu já trago para o Partido Novo, um exemplo bem claro que nós temos, é o Romeu Zema. Romeu Zema é o governador de Minas Gerais, melhor governador do Brasil, tá? Com os melhores resultados do Brasil, e ele é do Partido Novo. Exato. O Zema entrou, ele nunca foi político, é a primeira eleição que ele disputou, graças a Deus ele já ganhou, está comandando o Estado já há algum tempo, e nós temos lá só dois deputados estaduais do Partido Novo, que está ligado ao governo, vamos dizer assim, pelo partido, né? E o trabalho que ele consegue fazer lá é fantástico. Ele reduziu esses custos todos, ele conseguiu pagar os funcionários públicos que não recebiam direito, recebiam parcelado há 6 anos. Exato. O ano passado, ele conseguiu acabar com isso e hoje os funcionários públicos recebem em dia. O funcionário público não recebia 13º, mas não tinha nem ideia de quando que ia receber. Ele conseguiu colocar isso em dia. Repasse para a prefeitura, ele conseguiu colocar isso em dia. Apropriação indébita, de desconto de salário não repassado. Isso foi um crime. Ele pegou o desconto do salário, que era o empréstimo, né, que o funcionário fez, vamos dizer assim, e debitava em conta, né? Exato. E ele pegou esse dinheiro e não pagou o banco. Este é um exemplo que a gente usa... Quem fez isso, quem pegou esse dinheiro e não pagou o banco foi o governo anterior, né? E o Zema colocou isso em dia. É um exemplo que a gente usa para rebater a narrativa de que o Partido Novo é um partido de empresários que só beneficia o empresário. Está claro, com a aprovação do funcionalismo público de Minas Gerais, com relação ao governo do Zema, ele é empresário, né? Ele se afastou da empresa dele, resolveu ir para a política para acabar com essa má gestão do dinheiro público, ele resolveu o problema dos salários atrasados do funcionário público e mesmo assim as pessoas ainda acham, talvez porque Minas Gerais não tem essa projeção toda do governo do Zema, porque é uma propaganda negativa para os políticos tradicionais. Exato. Como é que é possível um cara abrir mão de uma mansão, abrir mão de helicóptero, abrir mão de um monte de coisa, reduzir vários custos, conseguir pagar salário dos funcionários, isso em menos de 4 anos? É um absurdo para eles, mas para nós a gente sabe que é possível. Basta ter pessoas com intenção de resolver os problemas, com foco no funcionário público, no trabalhador. Partido Novo não é contra funcionário público, muito pelo contrário, a gente é a favor do funcionário público qualificado, aquele eficiente, a gente é a favor da meritocracia. Não, todos os funcionários públicos de Minas Gerais hoje
muito provavelmente vão votar no governo Zema de novo. Tem certeza Estão disso. correndo sério risco e excelente risco de ter mais um mandato do Partido Novo com o Zema. Com 2 deputados estaduais, ele conseguiu fazer coisas inimagináveis. Imagina se a gente tiver mais deputados estaduais ajudando o governo Zema no próximo mandato. Assim como em São Paulo, nós tínhamos 4 deputados estaduais. A gente precisa aumentar essa bancada. Você precisa estar lá também. A gente precisa de mais gente apoiando as ideias, as iniciativas do Poit, que também será eleito governador de São Paulo. Bastam chegar aos debates para eles aparecerem. Essas ideias precisam ser espalhadas. As nossas posições, a gente precisa se posicionar firmemente. Não tem vergonha alguma. Eu sou funcionário público, eu recebo críticas. O seu partido é contra o funcionário público. Não é. É uma narrativa colocada na gente, pregada na gente, para que seja mal visto. Mas a gente tem exemplos, não só narrativa, não só fala. A gente fala e faz. A gente entrega o que a gente fala. Vide o caso de Minas Gerais. O caso de Minas Gerais é emblemático para nós, né? É muito bom mesmo. E eu te falo uma coisa, viu? É o governador que tem o sotaque mais bonito de todos também. Você é mineiro, não é? Eu não sou mineiro, não, mas eu gosto do sotaque dele, é muito bom. Mineiro é devagar e sempre. Devagar e sempre. Fala mansinho, mas faz. Mas faz. Faz e muito. Muito. É o nosso exemplo. É bom a gente ter tido esses exemplos, porque foi o primeiro governador, o primeiro cargo executivo que a gente conseguiu eleger. Exato. Ele começou a campanha com 1%, começou a subir aos pouquinhos, fazia reuniões com 1, 5, 10 pessoas, correu o estado inteiro, não usou dinheiro público, diga-se de passagem, não usou. Usou o seu próprio dinheiro, amigos acreditaram no projeto dele, incentivaram o projeto dele, ele conseguiu, começou a aparecer nas pesquisas, foi convidado para os debates, ganhou a eleição com 70%. E, cara, nós estamos agora com uma chance espetacular, eu acho, para o estado de São Paulo, porque, assim, o Zema já foi lá e provou que é assim que se faz. Enquanto ele estava provando lá em Minas que é assim que se faz, o Vinícius Poit estava lá no Câmara Federal e estava sendo fantástico, estava fazendo um trabalho perfeito lá, como ele ainda está, né? Ele ainda é deputado federal lá. Sim. O Vinícius Poit, que é o nosso pré-candidato a governo do estado de São Paulo, ele foi o primeiro eleição dele, não, foi a primeira eleição dele, né? Ele nunca tinha sido político antes. Sim, foi o primeiro mandato dele. Sim. E ele já foi considerado, não acabou o mandato dele, ele já foi considerado o mandato mais transparente da história. Ali não tem falcatrua, não tem conversa fiada. E ele é extremamente competente. O ranking dos políticos, que a gente comentou agora há pouco, ele foi o primeiro em várias oportunidades. Né? E ele está entre os 8 primeiros e já comandou, já ficou em primeiro por várias oportunidades. Isso sem nunca ter sido político. É porque alguém preparado, é alguém que fez o dever de casa. Dever de casa, né? Passou num processo seletivo dificílimo, então chegou alguém lá muito preparado. Né? E agora ele vai entrar... em vez dele querer ir para a reeleição, que era uma coisa praticamente certa para um cara do nível dele, né? Uhum. Não, ele quer atuar aqui no governo do estado de São Paulo. A gente já tem a prova de que dá certo fazer isso com o Zema lá, e nós estamos trazendo o Poit para cá. Não só agora. O Zema, a gente tem o Adriano também, que é prefeito em Joinville também. 88% de aprovação. Fantástico. Então, onde nós temos os governos executivos assumidos por mandatários do Novo, a gente tem aprovação absoluta. Falando em transparência, existem partidos que têm mais de 30 deputados na Câmara Federal. E você sabia que se a gente conseguir uma bancada com 31 deputados federais, a gente barra toda e qualquer votação secreta? Pois é. Aí todas as votações têm que aparecer o nome da pessoa no painel e como votou. Sabe que isso muda a votação, porque os interesses pessoais ficam para trás. Ali vão ser os interesses da população. Então, não vai querer aparecer feio para a população. Qualquer voto que você vai se envergonhar de ter apertado ali não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, a nossa luta é para que a gente consiga montar uma bancada de 31 deputados federais, se possível nessa próxima eleição, se não numa próxima, para a gente acabar com as votações secretas, acabar com o orçamento secreto. A gente precisa ter transparência na administração pública. Perfeito, perfeito. Queria que você falasse do Poit. Dá um recado sobre o Vinícius Poit. Poxa, não só o Poit, mas assim, a gente está rodeado de excelentes pessoas.
O Dávila, como pré-candidato a presidente, um cara super preparado, já o conheci pessoalmente. Tenho certeza que ele vai começar a despontar e vai cair no gosto do brasileiro que quer realmente uma mudança, que quer realmente uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe como solucionar os problemas do Brasil, assim como o Poit, que está trazendo aí uma bagagem de experiência de 4 anos de deputado federal, conheceu os trâmites, bons ou maus, de Brasília, mas também tem uma proposta para tirar São Paulo desse marasmo, porque apesar de ser uma locomotiva, é uma locomotiva com freio puxado, é uma locomotiva com partidos, com interesses diferentes do que deveriam ser o interesse de satisfazer o paulista, o paulistano, da cidade, do Estado. O Estado de São Paulo merece um governo com a mentalidade do Partido Novo, uma mentalidade que foca em serviços essenciais. A gente tem que ter escola para todo mundo, a começar nas creches. A gente tem que oferecer ensino. Ele tem projetos de fazer ensino em período integral, do contraturno. Exato. A proposta dele é fantástica. Ensino técnico profissionalizante, quer bater muito forte nisso. Sim, e como você mencionou, tem o Sérgio Vitor lá no Vale do Paraíba, que também está desenvolvendo um trabalho fantástico, mas a gente precisa dar oportunidade para o Estado de São Paulo ter um administrador, um gerente, um governador com a mentalidade dos filiados, dos membros do Partido Novo. Eu acho que, assim, os princípios que a gente carrega, os valores que a gente assina lá, que a gente concorda, que vão estar com a gente ao longo de todo o mandato, é preciso, é necessário para o Estado de São Paulo, não só para o Estado de São Paulo, existem outros estados que têm candidatos a governador, que a gente precisava dar essa oportunidade para replicar a experiência positiva que a gente já teve em Minas Gerais. Pois é. E falando dos medalhões, né, desses políticos de carreira, né, a gente vai para o Senado Federal e a gente vê os senadores do Estado de São Paulo. Nós estamos abandonados. Nosso Estado está abandonado para os nossos senadores. É uma grande vergonha a bancada. Você sabe quem são os senadores de São Paulo? Eu sei, é um ou outro. Você nem se convém falar o nome aí do Serra, sabe? Da nossa senadora também, a Gabrilli, né? Mara Gabrilli. E quem que entrou no lugar do Olímpio? Major Olímpio faleceu. Do Major Olímpio, quem que é mesmo? Eu não sei o nome dele. Ninguém sabe. Eu não sei o nome dele. Ninguém sabe. Sabe por quê? Tão insignificante que Não é que é tão insignificante. Sabe como você escolhe o suplente de senador? Como? Eu que escolho. Não passa por critério nenhum. Eu posso escolher o meu irmão. E é uma vergonha, tem muito disso. Eu não tenho irmão, estou dando um exemplo. É uma vergonha isso, mas tem muito disso, né? Escolhe a mãe, escolhe o irmão, né? É assim. Isso acontece demais. Eu não sei, juro por Deus, eu não sei quem é. É inexpressivo. O cara não recebeu um voto e está lá como senador do Estado de São Paulo. E o mandato do Olímpio é para 8 anos. Pois é. Ele vai ficar lá mais 5 anos. Sem ter representatividade nenhuma. Sem a gente nem o Senado, assim como o Senado, a Câmara Federal, são as eleições mais importantes, porque independente de quem esteja como presidente, se a gente não tiver Senado e Câmara responsáveis, não vamos para lugar algum. O Senado é o único órgão que pode mudar alguma coisa, que fiscaliza o STF. Todos os senadores, a grande maioria dos senadores ali, tem algum rabo preso no STF. Isso é público notório, porque eles não investigam, não punem os ministros do STF. Isso precisa mudar. Como que a gente vai mudar? Mudando as pessoas que compõem o Senado. Inclusive, dentro dessa vergonha que é o Senado paulista hoje, né? São os senadores paulistas hoje, né? A gente olha para a eleição e a gente vê lá quem que está se propondo a ser candidato, né? Então a gente olha, tem um que não sabe se quer ser governador ou se quer ser senador. Ou ele já sabe que não quer ser governador, mas ele está negociando essa situação ainda, por isso que ele não se decide, né? A gente tem o outro que é da televisão lá, que toda vez fala que vai e acaba não indo. Sempre desiste na última hora. Sempre desiste na última hora. Hoje o do partido do governo aí, do partido dos tucanos, você nem sabe se vai ter, quem que é, quem pode ser. Ou seja, não tem ninguém que fala assim, olha, eu vou ser senador, porque um senador faz isso, isso e isso. E eu tô aqui porque eu tenho essa e essa e essa propostas. Eu me defino aqui como senador por causa disso. Então, por isso que eu quero ser senador. Eu não tô aqui para ser ou governador, ou se não der governador, então eu vou de senador.
Ah, o outro veio aqui esses dias e falou assim, ó, você é governador aqui, você é senador aqui. Não, aqui não pode, que você é lá do Paraná. Já mandaram ele de volta pro Paraná, não vai mais ser aqui. Então, é assim, a gente precisa entender. E o único que tá desde o começo que eu falo, olha, que fala, olha, vou ser senador, eu quero representar por conta disso, tem capacidade, tem experiência para tal. Um excelente deputado estadual Excelente deputado estadual hoje, está aqui, é de São Paulo mesmo, não precisa ficar fazendo firula, é o Ricardo Melão do Partido Novo. É isso. Isso que você acabou de falar mostra muito bem que essas pessoas que estão na política há muito tempo sabem que a política não aceita vácuo. O espaço tem que ser ocupado. Então, você vê, um cara não sabe se vai para lá ou se vem para cá, mas ele quer ocupar algum espaço. É o que a gente está fazendo, a gente está se colocando à disposição para ocupar o espaço. E o Melão tem uma proposta que eu assino embaixo, que é a redução do mandato do ministro do STF para deixar de ser vitalício. Vai ser um mandato fixo, né? Um prazo determinado. Eu acho que a gente tem que começar também, aí a escolha é do presidente, mas a gente tem que começar uma campanha também para colocar pessoas capacitadas. As sabatinas das pessoas que vão assumir o STF têm que ser mais públicas, elas são só lá no Senado, mas elas têm que ser, eu acho que as pessoas têm que entender realmente que são as guardiãs da Constituição, porque o que a gente tem visto hoje são pessoas que estão lá há anos. E eu acho que, assim, quando você está há muitos anos num cargo, numa função, você vai perdendo aquele ímpeto, aquela vontade de fazer mais, de fazer melhor, de fazer novo. E eu sou super favorável à ideia dele, ao projeto dele de diminuir o mandato do ministro do STF, não sei para quantos anos, mas que seja limitado, não vitalício como é hoje. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado por você estar aqui, a gente ter conversado. Eu vejo, eu te conheço, a gente já conversou bastante, eu sei que você é o mais preparado aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, para assumir o cargo de deputado federal. Você tem uma história bacana, você é super conhecido aqui na cidade e, principalmente, cara, você tem a decência de não usar dinheiro dos outros, não usar dinheiro público para fazer sua campanha. Tá? Eu te parabenizo por isso, você é um cara fantástico mesmo, vai dar tudo certo. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast, vamos conversar muito ainda. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelas palavras, quero realmente trabalhar pela cidade de Ribeirão Preto, pela região, pelo estado de São Paulo, como deputado federal, e gostaria também muito que você fosse eleito deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, para a gente formar uma dupla, e não só uma dupla, mas um time tanto de deputados estaduais como de deputados federais para transformar esse Brasil, para a gente seguir, trilhar um caminho que a gente acha que é o correto, que não é o que tem sido até hoje feito pelos políticos que estão aí. Vamos junto, cara. Obrigado, viu, mais uma vez. Abraço. Valeu.